Olá, bem-vindos à aula 15, a aula em que nós efetivamente metemos as mãos na massa daquilo que é a análise de gráficos. Como eu já tive a oportunidade de dizer, esta é aquela altura ou é aquela fase das aulas em que para uns vai ser muito interessante, para outros vai ser muito desafiante. E relativamente à fase em que nós estamos agora, há duas ou três coisas que eu vos quero dizer. A primeira é que, quando chegamos ao final do ano, é uma altura de nós repensarmos aquilo que queremos fazer com a nossa vida, nomeadamente com a nossa relação com o dinheiro. E naquilo que é a nossa relação com o dinheiro, muito embora eu saiba, tenha consciência que cada vez é mais difícil fazer poupança, também tenho a consciência de que nós temos que ter uma poupança e temos que rentabilizar essa poupança porque as nossas reformas vão ser potencialmente mais curtas, vamos nos reformar cada vez mais tarde do que aquilo que estávamos à espera e o dinheiro no banco não rende nada ou rende muito pouco. Só para vos dar um exemplo, eu ainda esta manhã estive a renegociar, que não se negocia nada com o banco, mas pronto, estive a fazer uma nova aplicação num depósito a prazo que tinha vencido com a minha gestora de conta e ela estava toda contente a dizer que o banco me ia pagar 3% de juro. E eu tenho aquela aplicação por uma questão de diversificação do portfólio, porque como eu falei, não se deve pegar no dinheiro e metê-lo todo em trading, porque é um investimento de risco, em trading ou quer que seja que não tenha capital garantido, nós devemos ter sempre uma parte do nosso dinheiro aplicado num qualquer instrumento de capital garantido. O que vai variar é a percentagem da nossa poupança que está alocada a esse instrumento de acordo com o nosso perfil de risco, mas ela estava toda contente a dizer que me dava 3% e eu a pensar, oh meu Deus, eu no dia 9 de novembro investi em ações da McDonald's e hoje, dia 13 de novembro, são cerca de 11 da manhã, a valorização que eu tenho dessas ações específicas é 9,12. Nós estamos a falar no prazo de um mês. Por isso, pondo as coisas em perspectiva, aquilo que nós temos de rentabilidade no banco até nos faz rir. E o que é que se passa com ações da McDonald's? Ações da McDonald's são ações das tais empresas blue chip, de que eu também já falei. São empresas que garantem crescimentos, retorno, estabilidade e assim, uma McDonald's não vai desaparecer do mercado. O que pode acontecer, e acontece porque é natural, é que no mercado os preços são formados pela relação dinâmica que existe entre oferta e procura. Por isso, eu sei que as ações, desde o dia em que eu as comprei até ao dia em que eu as vou vender, vão subir e vão descer, mas eu também comprei estas ações como um investimento de médio e longo prazo e nem sequer vou pensar na hipótese de as vender até ao final do próximo ano. O meu objetivo é tê-las em carteira um ano, pelo menos. Fixei um objetivo de venda ou um preço de venda, o meu take profit, que é bastante alto. Não imagino que esse objetivo seja atingido amanhã, nem depois, nem em fevereiro, nem em maio, ou quer que seja. Por isso, calmamente tenho o dinheiro aplicado lá, como podia ter dinheiro aplicado no banco. Isto não é aconselhamento financeiro, eu volto a repetir e eu coloco este disclaimer várias vezes. Não é aconselhamento financeiro, é apenas uma nota para vocês refletirem sobre aquilo que querem fazer com o vosso dinheiro, agora que nos estamos a aproximar do ano de 2024. Eu agora nestas aulas e nas aulas que já passaram, vou estar sempre a mostrar exemplos. Vou usar o TradingView, que para mim, das plataformas que eu conheço, é a melhor plataforma para fazermos a análise de gráficos, mas volto a repetir, eu não recomendo nenhuma plataforma, nenhum broker e nenhum produto em específico. Vocês têm o livre-arbítrio de tomarem as vossas decisões de investimento, mas pensem bem naquilo que querem fazer com o vosso dinheiro em 2024. Ora bem, e vamos começar
pelo básico dos básicos, que é falar sobre as velas. Eu já vos expliquei mais ou menos o que são velas, porque tive que o fazer, porque já mostrei várias vezes gráficos e vocês, se não soubessem o que eram velas, não sabiam o que é que eu estava a falar. Mas hoje vamos falar um bocadinho melhor sobre estes gráficos que nós usamos no trading. A maior parte das pessoas, os gráficos que está habituado a usar são gráficos com linhas. No trading também se pode utilizar gráficos com linhas, como é evidente, mas há uma representação visual que é unânime entre traders e realmente é aquela que é mais útil quando nós queremos fazer análises de preço no mercado, que são as velas. Cada vela é representada por um corpo que tem uma cor e esse corpinho, essa vela, é relativa a um determinado período no mercado. E esse período pode ser 1 minuto, 5 minutos, 1 hora, 4 horas, um dia, uma semana, o que for. Mas o que a vela nos diz relativamente a esse período é qual é que foi o preço de abertura e qual é que foi o preço de fecho durante aquele período. O interessante nas velas é que também aqui entra imenso a psicologia. As cores mais utilizadas para a representação dos preços através das velas são o verde e o vermelho. Vocês também podem encontrar o vermelho e o azul, ou o preto e o branco, mas eu por acaso gosto desta verde e vermelho e realmente é aquela que mais frequentemente utilizada. E aqui qual é a psicologia das cores? É que nós associamos o vermelho a perigo e associamos o verde a liberdade, a poder avançar. Então, quando uma vela é vermelha, o que é que a vela nos diz? O preço de fecho é mais baixo que o preço de abertura. Quando a vela é verde, o preço de abertura é mais baixo que o preço de fecho. Uma vela em si não me diz nada ou diz-me muito pouco. O que me diz mais é eu analisar a sequência das velas. Vocês dificilmente vão encontrar velas que são todas verdes ou velas que são todas vermelhas, mas o que vão encontrar é limites de preço mínimos e limites de preço máximo, e é para isso que têm de olhar. O que é que me dizem estas perninhas que estão aqui nas velas? Dizem-me que, no caso desta perna que vem para baixo, o mercado puxou o preço até aqui, ou seja, os compradores estiveram a dominar porque tentaram fazer baixar o preço até este nível, e, inversamente, quando a perninha vai para cima, quer dizer que os vendedores tentaram forçar um preço mais alto. O facto de existir numa sessão estas oscilações entre preço de venda e preço de compra, ou entre a força dos vendedores e a força dos compradores, faz parte da dinâmica normal entre a oferta e a procura, da dinâmica normal nas negociações. O que é que me interessa ou o que é que isso é relevante para mim? É eu perceber qual é a volatilidade de preços no mercado. Pessoas que sejam avessas ao risco não vão querer estar em mercados onde haja uma grande volatilidade. Mas é esta volatilidade que existe nos preços que me permite ganhar dinheiro, porque entre o mínimo e o máximo há uma grande distância e é nesta distância de preços que posso ganhar dinheiro. Para além disso, as velas não são todas iguais. E há aqui um tipo de velas que eu gostava que vocês reparassem, que tem a ver com estas que se chamam doji, em que o que é que acontece numa doji? O preço de compra e o preço de venda estão muito próximos, são quase iguais. Há umas doji mais gordinhas do que outras, mas basicamente são esta representação que nós temos. E existe toda uma série de teorias sobre as velas doji. Eu já estive num seminário em que uma pessoa conseguiu estar 1 hora a falar de velas doji. Há muitos tipos de velas, há muitos nomes para as velas doji, mas basicamente o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: vamos olhar, por exemplo, para esta. Nesta aqui, o preço de fecho e o preço de abertura está no limite inferior da vela. Isso quer dizer que, apesar de
deste encontro entre compradores e vendedores ter havido uma grande oscilação, a verdade é que o preço de mercado e o preço de fecho ficaram exatamente no mesmo sítio. E esta aqui, inversamente, tem o preço de fecho e o preço de abertura no lado de cima. Isto quer dizer que, apesar da oscilação que existiu, o mercado ficou em cima. Normalmente, o que nós somos tentados a interpretar é: ok, se o preço fechou por cima, quer dizer que o preço tem tendência a subir na sessão seguinte. Inversamente, se o preço ficou por baixo, quer dizer que o preço tem tendência a descer na sessão seguinte. Só que nós não podemos olhar para um gráfico e interpretá-lo com base num único critério. E isto é das coisas que eu quero que vocês retenham. É proibido fazer interpretações de gráficos com base num critério. Vocês têm que escolher pelo menos 3. Por isso, a cor das velas e a tendência das velas é um dos critérios, mas nunca será o único critério para vocês interpretarem gráficos. Quando eu olho para as velas, o que eu tenho que tentar identificar é a tendência. Eu identifico tendências criando linhas de tendência. Agora, o que é que vem aí? É assim, todos os critérios e todas as ferramentas de análise de gráficas são pragmáticas e são objetivas. No entanto, a sua aplicação e a sua interpretação é subjetiva. E nós, às vezes, somos levados a interpretar os gráficos de acordo com as nossas ideias pré-concebidas sobre os mercados. O ano passado, eu lembro-me que, por volta de novembro, abri uma posição em cacau e tive sucesso a vender essa posição com cacau. E na altura lembro-me de estar a comentar com a minha mãe e dizer-lhe: sabes que agora vem aí o Natal e todos os mercados estão a procurar cacau. Isso é verdade e não é, porque os compradores de cacau, os fabricantes, compram cacau no mercado de futuros e fazem a compra com imensa antecedência. Por acaso, deu-se ali uma conjunção de fatores que fez com que o cacau valorizasse naquela altura, da mesma forma como, por acaso, está a valorizar nesta altura também, mas é muito mais importante para a valorização de uma commodity agrícola saber como é que estão as culturas, como é que está a previsão de clima, como é que está o valor da moeda dos principais países exportadores dessa matéria-prima, do que propriamente especular que vem aí o Natal e como vem aí o Natal vai-se consumir mais cacau. Vocês não caiam na tentação de entrar por estes raciocínios muito óbvios ou de condicionarem aquilo que vocês fazem no trading pelas vossas crenças sobre as coisas. Isso assim não funciona. Vamos então ver como é que se traça uma linha de tendência. A regra para que uma linha de tendência o seja é que tem que tocar em 3 pontos. Ou seja, eu vou traçar uma diagonal que tem que tocar em 3 pontos. Tão simples quanto isso. Agora, eu vou aqui olhar para o índice Standard & Poor's e traçar as minhas linhas de tendência. Não é líquido que outra pessoa, olhando para o mesmo gráfico, com a mesma experiência que eu tenho, com os mesmos conhecimentos que eu tenho, ou até com mais, traça exatamente as linhas de tendência da mesma maneira. Mas eu vou traçar linhas de tendência que identificam subidas, como esta aqui, e também linhas de tendência que identificam descidas. Qual é a utilidade destas linhas? É que eu agora estou a traçar estas linhas no gráfico ao dia em perspectiva, ou seja, tudo isto é passado, mas quando eu estou a traçar uma linha com uma perspectiva de futuro, eu consigo imaginar para onde é que o preço vai. Se é esta linha em que o que eu tenho é o preço a bater no limite inferior na linha, numa tendência crescente, as linhas de tendência crescente traçam sempre por baixo dos preços mínimos, e o que eu posso imaginar é que o preço vai andar aqui a fazer este ping-pong, e a verdade é que historicamente isso acontece. Acontece até ao dia em que deixa de acontecer.
houve um momento em que a linha reverteu. Foi aquilo que nós falamos na aula anterior. Nós podemos ter uma tendência bull, uma tendência crescente, e nessa tendência ter momentos de pullback, momentos em que o preço desce, mas isso não significa que a tendência se alterou. Da mesma forma, podemos ter tendências bear, tendências decrescentes, em que temos rallies, em que temos momentos em que o preço sobe, mas são tendências momentâneas, não significa que a tendência se alterou, até há um momento em que há uma reversão. E qual é o momento em que há uma reversão? Não sei. Como trader não profissional, eu jamais terei acesso a toda a informação disponível, por isso o que eu tenho é que ser muito rigoroso na análise técnica que eu faço. E, na dúvida, fico quieto ou fico quieta. Não faço nada. Eu já disse e volto a repetir, o melhor dia de trading é o dia em que nós não perdemos dinheiro. E muitas vezes, quando nós nos precipitamos, perdemos dinheiro. E às vezes mais vale ganhar menos, mas o dinheiro que ganhamos seja bem ganho, resulte de um bom investimento, do que estar a desbaratar o nosso dinheiro. Então, o que é que eu vos desejo agora? Desejo-vos um ótimo Natal, um Natal com a família, que é o mais importante de todos. Entrem em 2024 com o pé direito e nós continuamos por aqui nas nossas aulas de trading. Obrigada e até breve!